Boa noite, meu povo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo certo. Deu certo aí? Deu certo, sim, é que eu fiz a apresentação num computador e aí eu gosto de apresentar nesse aqui, que ele é um pouco mais Ah, rápido, mas hoje ele tá lento. normal, normal. Vamos começar então? Tá joia, vamos lá. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, faço parte da diretoria do GEAPES. Bem-vindos ao nosso quarto dia de palestras. Hoje a gente está com o médico veterinário Dione. Ele é fundador da Eleva Agro, com foco em nutrição e reprodução de gado de corte e de leite, sediado lá em Ponta Grossa. A gente quer agradecer desde já a sua presença e que seja uma palestra muito proveitosa. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui e acho que as dúvidas que tiver, dá para deixar no final, daí eu leio para você. Então tá joia, combinado. Então tá joia, vamos lá. Pessoal, então primeiramente, boa noite, né? Eu queria agradecer o convite de vocês, né? Que a gente sempre está em contato e sempre está produzindo conteúdo, vocês sempre estão reagindo, e eu sempre estou acompanhando também vocês aí. Quero muito bem o professor Azambuja, não sei se ele está presente hoje, mas eu acho que ele faz parte aí do grupo de estudos também, né? Ai, sim, ele é um dos nossos professores orientadores. Hoje ele não vai conseguir participar, acho que ele tinha um atendimento, alguma coisa assim. Tá, joia, então. Então tá, quando eu colocar a apresentação aqui, eu não vou conseguir ver vocês e nem o bate-papo, mas se vocês tiverem perguntas, né, como a Natalia falou, no final daí a gente troca uma ideia, beleza? Tá, então vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, tá aparecendo. Apareceu aí para vocês? Sim, tudo certinho. Então tá jóia. Bom, então, primeiramente, conhecem, né? Alguns ainda não, pode ser que não. Eu trabalho aqui, moro aqui em Ponta Grossa, né? Aqui pertinho de vocês, atuo na região aqui. Eu acho que a cidade mais próxima que eu vou aí, perto de vocês, é Vitimarçum, onde eu tenho alguns clientes, né, de fazenda de leite. Recentemente, eu fundei a Eleva Agro, né, que é uma empresa de representação comercial tem serviço fazendo o acompanhamento reprodutivo em fazendas de leite e fazendas de corte. Eu tenho também a representação comercial do Sêmen, que é o Sêmen da Genix, né? E também da Leve Nutrição Animal, que é o carro-chefe hoje, né? Praticamente é o que paga a maioria das contas junto com a reprodução. Tá joia? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, tá, sobre nutrição no pré-parto. É um tema bem legal, gosto bastante, porque envolve também a parte de período de transição, né? Então, entra todas aquelas doenças do período de transição, adaptação de nutrição, manejo, né? Também está vinculado à reprodução. Não tem como eu falar assim, vamos falar só de nutrição, porque a nutrição sempre está vinculado à reprodução, ao manejo, né? Ao manejo sanitário também. Então, vamos lá. Apareceu o segundo slide aí ou está com um delay muito grande? Não, apareceu, mudou aqui. Tá, já. Então, pessoal, o pré-parto, né, ele é como se fosse um pré-natal para a vaca, né? Hoje, as mulheres fazem o pré-natal, né, quando estão grávidas, e a vaca é a mesma coisa. O nome mesmo já diz, né, um pré-parto, tá? Então, é nesse período, né, que a vaca vai se preparar para o parto. É um período extremamente importante, né, porque
tem toda aquela produção de colostro, né? O período seco, que é anterior ao pré-parto, é o período em que a glândula mamária faz aquela involução, né? E depois ela se prepara para a produção de colostro, que é extremamente importante para a bezerra, tá? Hoje, muitas propriedades trabalham com 30 dias no pré-parto, mas, na teoria, estudos científicos comprovam que 21 dias de pré-parto já é o suficiente, desde que esses animais estejam com uma dieta adaptada, né? Uma dieta aniônica. Mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre a dieta aniônica. Tá joia? Então, assim, nesse período, né, pessoal, ocorre intensas nutricionais, né, e o manejo correto é essencial, né? E aí eu separei alguns tópicos, né? Eu acho que são 7 tópicos, iniciando aqui no tópico 1, né? Os objetivos do pré-parto. Então, o primeiro objetivo desse pré-parto, né, é preparar o organismo, né, para o parto, né, e início da lactação. Para vocês terem uma ideia, dentro de organismos essenciais, são bactérias do bem, que a gente fala, né, protozoários e fungos, tá? Então, assim, a gente fala, vamos tratar das vacas, mas basicamente a gente está tratando bactérias, protozoários ali, em harmonia dentro do trato intestinal dessa vaca, boa, para que essa vaca não tenha problemas após o parto, porque geralmente a maioria dos problemas que essa vaca tem no pós-parto são oriundos de um mau manejo no pré-parto e também manejo de vaca seca e final de lactação, tá joia? Então, aqui, pessoal, né, uma imagem ilustrativa, né? A vaca, vocês sabem já, com certeza, né? Ela tem quatro compartimentos, né? Então, um deles é o rumen, depois vem o retículo, o omaso e o abomaso, que é o último compartimento do intestino dessa vaca, tá? Então, assim, cada compartimento desse, ele tem uma função, né? Dentro desse organismo, tá? Então, o rumen, para vocês terem uma ideia do tamanho dele, isso aqui, pessoal, é matéria de anatomia, tá? Primeiro início da faculdade. Eu não sei se tem pessoas aqui de início da faculdade, final da faculdade, não sei como que está feita, mas eu acho que meio que todo mundo está participando disso aí, né? Desse simpósio de palestras, mas assim, é bom recapitular também, tá? Até para mim, estou no campo, a gente tem que falar menos técnica, tá? A gente sempre fala, né, que a representação comercial, seja vender um serviço ou um produto, você tem que adaptar a sua linguagem ao perfil do produtor, ao perfil do cliente. Então, se você vê que é um cliente muito tecnificado, né, é um cliente bem para frente, igual tem muito, né, fazendas grandes, é o maior, tá? É o local onde vivem Desculpa a maior atrapalhar. parte das bactérias, fungos e protozoários. Tá conseguindo me ouvir? Pode falar. Tá travando bastante, Sim. travou uma boa parte que você tava falando agora. Eita. Acho que no slide anterior Deixa eu dar começou uma a olhada aqui travar. nessa. Começou. Só um minuto, então. Deixa eu passar aqui para um.
uma internet mais rápida. Agora vai. Como que tá aí agora, pessoal? Tá, acho que agora já deu uma boa diferença, só pelo seu falar. Então tá jóia. Eu tive que trocar aqui o endereço do Wi-Fi, agora vai dar certo. Tá. Então, falando um pouco, né, desse rumen, né, então o rumen é o compartimento maior do estômago desse animal, é onde vive, né, a maioria das bactérias, fungos e protozoários, e isso é extremamente importante. É onde ocorre também a fermentação da fibra, né, celulose, hemicelulose, né, produz ácidos graxos, né, energia da vaca, né, e realiza também mistura, né, o arroto, né, elimina gases, e a função principal do rumen é a fermentação e digestão da fibra, tá? Depois do rumen, pessoal, isso aqui são as papilas ruminais, tá? Então, isso aqui é basicamente o rumen, tá? Por dentro desse rumen, né? E depois do rumen vem o retículo. Vocês estão ouvindo e vendo bem aí agora? Sim, tá perfeito. Tá, joia. Então, depois desse rumen, né, vem o retículo, tá? Que é basicamente uma peneira, né? Então, parede interna em formato de favo de mel, né? Isso aqui vocês provavelmente viram em anatomia, e a função principal do retículo, né, é a filtragem e coordenação da ruminação, tá? Então, os quatro compartimentos são extremamente importantes. Depois vem o omaso, tá? Então, a função principal do omaso é a absorção e filtragem de nutrientes, tá? Minerais também. E depois vem o abomaso, que é acho que o mais comum, né, que o pessoal mais vê, assim, a campo. O abomaso, onde a gente faz a cirurgia de abomaso, né, então ele é o estômago verdadeiro, e a principal função do abomaso é a digestão química e digestão enzimática, tá? Me desculpem aqui eu estar sem luva, é porque eu já estava perdendo a paciência com o fio na agulha aqui de uma cirurgia de abomaso. Por isso eu tive que tirar a luva, tá joia? Então, assim, segundo objetivo principal, né, deste pré-parto, né, é manter uma boa condição corporal nessa vaca. Condição corporal, né, score de condição corporal é entre 3 e 3,5, tá? Na escala de 1 a 5. Então, aqui tem, né, alguns exemplos de score de condição corporal. Isso aqui é muito importante, porque se você não controla o score de condição corporal durante a lactação dessa vaca, ela vai acabar que ela pode ser que ela venha a ter um parto muito gorda, e isso é prejudicial, porque ela pode ter cetose, problema de parto, né? Ou também ela pode estar muito magra. Então, o score de condição corporal dessas vacas é extremamente importante, e o corte, né, para pré-parto seria entre 3 e 3,5, tá joia?
Aqui tem alguns exemplos também, né, de score de condição corporal. Aqui vocês podem ver, né, ilho e isquio, né, mais ou menos como ele tem que estar na escala de score de condição corporal, estrutura da vaca, posicionamento de cauda também. Isso aqui o pessoal da genética usa muito, né, esse pessoal que faz avaliação, pessoal da associação do gado holandês, né, geralmente animais que vão para a exposição, eles têm que estar com score de condição corporal muito bem ajustado, tá? Então, assim, são ajustes finos que às vezes você tem dificuldade para fazer quando tem um rebanho grande. Na fazenda é muito difícil manter um padrão de score de condição corporal. Cada vaca é como se fosse uma caixinha de surpresa, né? Eu sempre falo. Assim como a reprodução não é matemática, cada vaca é um caso. Então, é difícil manter, mas quando você tem um padrão de manejo, quando você tem um padrão de dieta, né, fica um pouco mais fácil de você manter score de condição corporal de acordo com as fases da lactação, né, e fases de manejo também, como pré-parto, período de transição. Então, aqui, o terceiro objetivo, né, desse pré-parto seria estimular o consumo de matéria seca antes, né, e após ao parto. Então, você vai, basicamente, adaptar esses estômagos dessa vaca, né, porque ela está numa dieta totalmente diferente quando ela está no lote de vaca seca. E aí, quando ela vai para o pré-parto, você tem que mudar um pouco essa dieta, né? Não fazer uma dieta tão energética, porque é no último terço no último terço da gestação que esse bezerro mais cresce. Então, se você faz uma dieta muito energética, né, com muito milho, muito amido, por exemplo, ração, esse bezerro vai crescer muito, essa vaca vai ter dificuldade de parto e ela não vai entrar adaptada no pós-parto, tá? Porque quando essa vaca pare, ela fica muito sensível, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande, o sistema imune dela decai bastante, porque é uma mudança fisiológica muito louca. E essa vaca, ela tem que produzir leite, e ela tem que se manter bem, ela tem que fazer uma involução uterina, né? Eu faço muito exame ginecológico em vacas com 30 dias após o parto, né? Para ver como que está essa involução uterina, como que está esse útero, né? O crescimento folicular desses animais, para dizer para o meu cliente, ó, essa vaca aqui você pode iniciar um protocolo de ETF e inseminar ela. Então, assim, é muito importante que essas vacas cheguem bem no momento do parto, para que a gente não tenha outros problemas no pós-parto, tá? Não só falando de doenças, mas também de reprodução. E quando a gente fala de reprodução, a gente entra em intervalo entre partos, concepção ao primeiro serviço, né? Aí a gente entra em questão de produção de leite, curva de lactação e também custos, né, para essa fazenda, né, o que compensa, o que não compensa. Então, você manter e sempre estar controlando índices produtivos e reprodutivos de uma propriedade de leite é muito difícil. É como se fosse assobiar e chupar cana. É difícil mesmo. Então, tem que ter aquela colaboração dos colaboradores da propriedade, né? Do dono da fazenda também, e você tem que ter uma expertise para que ocorra tudo bem. E nem sempre ocorre tudo bem, não é só mil maravilhas, sabe? Tem vários cenários de propriedade em que, às vezes, o cliente nem tem o conhecimento do que é um PEV, um intervalo entre parto, um protocolo de ETF, né? Então, eu acho que é essa mesmo a nossa função, e é a função de vocês, após de formado, né, como médicos veterinários, né, os agrônomos, os zootecnistas também, que é levar essas informações até o produtor, até o campo, e tentar levar a tecnologia também, né, o que a gente aprende na faculdade. Então, assim, tem essa adaptação, né, dessa vaca no pós-parto, que provavelmente ela vai entrar em balanço energético negativo, tá? O bem, né? Então, assim, a dieta de pré-parto, basicamente, a gente vai tentar diminuir impactos no pós-parto, tá? Então, é como se fosse mesmo uma preparação, né? Para que essa vaca chegue bem no pico de lactação, que geralmente ocorre aí em vacas 60 dias após o parto, se ela estiver bem, tá? Muitas vacas nem atingem o pico de lactação e nem demonstram o potencial genético que elas têm. Às vezes, você vai lá,
e vende um touro muito bom para esse cliente. Ah, esse touro aqui tem tantos índices de gordura, proteína, facilidade de parto, genética, estrutura, produção de leite. E às vezes essa vaca nem consegue atingir esse potencial genético porque ela teve muitos problemas durante o pré-parto, durante a lactação, durante o período de vaca seca. Então, assim, existem muitas variáveis, tá, nesse sistema todo, né? Então, assim, emprenhar essa vaca com 60 dias após o parto, tá? Média de alta produção também, né, para você controlar. E também o intervalo entre partos, o ideal seria 13 meses, mas hoje a maioria das fazendas gira em torno de 15, 16, 17 meses. E eu já peguei fazenda aí que o intervalo entre parto está 20 meses. Então, assim, é muito, é muito. Tem que ser aí no máximo 13 meses, tá? Bom, quarto objetivo, né, dessa dieta aniônica, né, desse pré-parto, seria, assim, garantir colostro de qualidade essencial, né, que é essencial para a imunidade dessa bezerra. Tá? Aqui a imagem do banco de colostro, tá? Formação de colostro acontece 15 a 20 dias antes do parto. Então, por isso que essa vaca tem que estar bem para que ela produza um colostro bom, com um Brix bom. Hoje, colostro com Brix bom, agora mudou, mas até pouco tempo atrás, era Brix de 28, era considerado bom, agora é Brix de 32%. E Brix de 32% é difícil você alcançar, tem que ser um colostro muito denso, muito bom, né? E geralmente, primíparas têm uma dificuldade maior de produzir colostro bom, né? Porque geralmente é impacto reprodutivo. Às vezes os caras fazem, os clientes, né? Os produtores fazem pré-parto para a vaca, mas não fazem para a novilha. Existe, tem que sim fazer pré-parto para os dois, porém para a novilha não precisa fazer dieta aniônica. Isso é comprovado cientificamente, eu posso provar para vocês por A mais B. Tem um trabalho científico no Journal of the Science que prova que novilhas não precisam de dieta aniônica, tá? Vocês já vão entender o porquê que novilha não precisa, mas pode fazer, se quiser pode fazer. Mal não vai fazer, é até bom, né? Mas, economicamente falando, para a fazenda não é bom, tá joia? Tá, então, é importante, né, fazer tudo isso no pré-parto, né? Para que você tenha um colosso de qualidade, né? Esse colosso de qualidade, ele só vai ser produzido, né, se essa vaca estiver muito bem, tem esse desbalanço hormonal da progesterona, do estrogênio, né? Produção de colosso também é difícil, né, para um animal que não tem dieta aniônica ou que não tem um manejo bom de pré-parto, tá joia? Então, ó, as células da glândula mamária começam a concentrar imunoglobulinas IgG, né, IgA e IgM, tá? A mais importante para a bezerra é a imunoglobulina G, o IgG, tá? Então, você consegue medir o IgG quando, depois que essa bezerra nasceu, faz aí um mês mais ou menos de vida, você coleta sangue dessa bezerra, tá? E mede o IgG dela para ver se a colostragem foi boa, tá? Então, precisa dar pelo menos umas 3 mamadas de colostro. A primeira mamada é recomendado um colostro muito bom, um Brix muito bom, depois você pode diminuir o Brix dessa segunda e terceira mamada, tá? Outra coisa importante também do colostro, né, da bezerra, fazer um banco de colostro, depois descongelamento de colostro em banho-maria, uma temperatura de pelo menos 48 graus, tá? O descongelamento, para você não acabar matando as imunoglobulinas, tá joia? Mas isso é um outro assunto aí para a gente falar de manejo de bezerra. Então, ó, fatores que influenciam na qualidade do colostro, tá? Então, nutrição adequada no pré-parto, energia e proteínas, selênio, zinco e vitamina E, tá? Então, a gente já viu aqui que tem micros minerais que são importantes, tá? Vacinação de pré-parto, que estimula a produção de anticorpos. Estresse e doenças diminui também a concentração de imunoglobulinas. Tem um trabalho no Journal of the Science que eu esqueci de trazer para vocês aqui na apresentação, mas eu posso mandar para vocês mais tarde, agora porque eu li a palavra estresse,
E esse trabalho fala justamente isso, que vacas que passam por estresse térmico no pré-parto, elas produzem menos leite na lactação, pelo menos 5 litros de leite a menos por dia, e as filhas dessas vacas que estavam no pré-parto, quando elas forem produzir leite, elas também produzem menos leite, tá? Elas ainda têm dificuldade maior de absorção de imunoglobulinas, né, de colostro. Então, assim, estresse, não só térmico, mas seja qualquer estresse de manejo, para a vaca é ruim, porque a vaca, ela funciona como se fosse... Ela gosta de rotina, tá? Uma vaca gosta de rotina. Trato no mesmo horário, vai para a ordenha no mesmo horário, tá? Manejos em horários parecidos, para que essa vaca tenha rotina, tá joia? Então, parto muito adiantado também reduz o tempo de formação de colostro, tá? E também quantidade de colostro. O colostro começa a ser formado no pré-parto e carrega toda a imunidade construída pela vaca, tá? Por isso, o manejo e a nutrição nessa fase determinam a saúde do bezerro, tá joia? Então, quinto objetivo, né, deste pré-parto é reduzir o risco de doenças metabólicas, né, como hipocalcemia, cetose, deslocamento de abomaso, igual eu já falei anteriormente, tá? Bom, prevenindo a mãe das doenças no pós-parto, né? Quem arrisca chutar aí, qual que é o nome dessa doença? Fala aí para nós. Pode falar nos comentários mesmo, depois a gente vê. Bom, a hipocalcemia, né? Então, a hipocalcemia é considerada hoje a mãe das doenças, tá? É por causa dela que muitas doenças se originam, tá joia? Então, ó, dieta aniônica, né, significa que a dieta contém mais íons negativos, né, ânions, do que íons positivos, os cátions, tá? Então, assim, na prática, né, seria o enxofre e o cloro numa quantidade superior ao sódio e potássio, tá? Então, ó, a hipocalcemia, né, prevenir a hipocalcemia clínica e subclínica. Demanda de cálcio para produzir colostro, né? Expelir anexos fetais. Então, assim, quando essa vaca entra em trabalho de parto, ela precisa de uma demanda de cálcio muito grande. Ela tem que tirar esse cálcio do reservatório de cálcio, que são os ossos, tá joia? Para que isso aconteça, ela tem que estar adaptada numa dieta aniônica. Ela tem que retirar esse cálcio dos ossos e jogar na corrente sanguínea. Isso ocorre, né, falando para vocês a modo grosseiro, né, uma leve acidose metabólica nessa vaca, tá? Tem a ação do parato-hormônio também, mas basicamente ela precisa desse cálcio para que ela tenha contrações uterinas para jogar esse bezerro para fora. Ela precisa desse cálcio para a produção de colostro, porque vai muito cálcio no colostro, tem muito cálcio concentrado ali, por isso que o colostro, quanto mais denso e amarelo ele for, melhor é, tá? Lógico, se o colostro tiver muito amarelo, pode ser que tenha um pouco de sangue dentro também, então tem que tomar cuidado e avaliar bem isso aí. Depois do parto, essa vaca vai precisar de muita mobilização de cálcio também para expelir essa placenta, né, esses anexos fetais. Então, às vezes, muitas vacas têm retenção de placenta porque, às vezes, elas têm uma leve hipocalcemia subclínica ou, às vezes, uma hipocalcemia clínica mesmo. Tá? Então, por exemplo, comecei a atender uma fazenda que tem muito problema de retenção de anexos fetais e depois muito problema de metrite. Então, vai olhar o pré-parto. Às vezes pode ser deficiência de uma dieta aniônica, tá? E essas vacas estão chegando na hora do pós-parto ou do parto com hipocalcemia subclínica. Não tem sintoma clínico, não tem como você ver. Você só vai ver depois os problemas que a hipocalcemia subclínica causa, tá? Então, ó, se o organismo não estiver preparado para mobilizar o cálcio dos ossos, o nível de cálcio do sangue cai. E o resultado disso é a hipocalcemia. Quando uma vaca entra em hipocalcemia, essa vaca fica muito mal. Assim, vocês não têm noção. A chance de você perder essa vaca é muito grande, tá? A hipocalcemia, quando ela é diagnosticada rapidamente, é muito fácil de você
converter ela, né, para uma vaca boa, de você resolver esse problema, é só você entrar com cálcio, né, cálcio intravenoso. Mantém cálcio intravenoso, né, rapidamente ali na hora do parto, ou logo após o parto, até ela levantar, repõe, entra com terapia de suporte, hidratação para esse animal, e depois você faz uma reposição de cálcio através de drenche ou bolos de cálcio para você manter esses níveis de cálcio, porque se você só fizer o cálcio intravenoso, essa vaca vai levantar, vai ficar boa por algumas horas e vai cair de novo, tá? Então, ó, problemas de parto, diminuição das contrações uterinas, tudo isso é oriundo de uma hipocalcemia, que é oriunda de uma falta de dieta aniônica. Então, ó, diminuição da produção de colostro, retenção de placenta, cetose, metrite. Nem sempre é metrite, tá? A metrite nem sempre é oriunda de uma retenção de placenta, mas na maioria dos casos, sim, tá? O aumento do PEV, que é o período de espera voluntário, então é o período em que essa vaca vai ficar após o parto até entrar em um programa de ETF novamente, tá? Então isso é considerado PEV. Aumento de IEP, aumento de intervalo entre partos, tá? Porque essa vaca teve problema no pós-parto, então é muito comum que essa vaca vai demorar mais a emprenhar, com certeza. E aí é um efeito dominó, né? Todos esses problemas, eles vão levando a outros problemas. Por exemplo, uma vaca que tem cetose, ela para de comer. E aí pode ser que desloque o abomaso, se você não resolver a tempo a cetose. O abomaso, o deslocamento de abomaso é uma doença secundária, tá? Então, ela só é causada por alguma outra doença. Muitas vezes cetose, metrite, retenção de placenta. Então, por isso, a importância do conhecimento das doenças, tá? A importância de um bom olho clínico, de uma boa vivência de fazenda ou de estágios, para que você pegue essas doenças no início, para que elas não levem a outras doenças e para que o seu cliente ganhe mais dinheiro e para que a fazenda tenha mais sucesso, tá? Então, ó, diminuição da concepção, da taxa de concepção, primeiro serviço. Então, assim, falando um pouco sobre índices produtivos e reprodutivos, né? Pelo menos 85 do rebanho tem que estar prenhe aos 150 dias de DEL. DEL significa dias em leite, são os dias de lactação, né? Depois que essa vaca pariu. Então, pelo menos 85% do rebanho tem que estar prenhe, independente. Então, assim, se menos de 85% do rebanho não está prenhe, né, se não alcançou esse número, então, assim, está tendo problema de pós-parto, ou problema de pré-parto, ou talvez seja lá no lote de vaca seca já o problema. Então, assim, tem que olhar sempre os índices, os indicadores zootécnicos, tá? Taxa de prenhez do rebanho, que é uma taxa importante, taxa de concepção avalia indivíduo e taxa de prenhez avalia rebanho. Então, sempre tem que olhar a taxa de prenhez também, além de taxa de serviço e taxa de concepção. Então, sempre ficar de olho nas taxas, tá, pessoal? Isso aqui é o básico da reprodução, tá? Taxa de prenhez do rebanho, queda na produção de leite, também oriundo de hipocalcemia ou outras doenças que foram causadas por hipocalcemia, abomaso e vaca caída. Tá? Então, aqui tem a foto de uma placenta, né, que ela caiu aqui bem tranquilo, né? Aqui a foto de um abomaso, de uma cirurgia de abomaso, tá? Um banco de colostro, e aqui o dinheiro do seu cliente indo para o ralo, né? Porque achou caro fazer uma dieta aniônica muitas vezes. Bom, isso aqui é uma vaca com hipocalcemia, tá? Então, vocês podem ver que o score de condição corporal dessa vaca está muito baixo, ela está muito debilitada, a condição de vida dessa vaca está extremamente ruim. Desidratação, ó, ela está com o olho no fundo, está com o pelo arrepiado, orelha para baixo, uma vaca que está extremamente doente, tá? A hipocalcemia, ela acaba com o animal. Não levanta da cama para comer nem para tomar água, não tem apetite, esfíncter de teto geralmente está dilatado. Quando essa vaca ainda tem um pouco de leite ou um pouco de colostro, a hipocalcemia faz isso, né? Muitas vezes você vê lá aquela vaca deitada, doente, está vazando leite. Pode ser oriundo da hipocalcemia, tá?
Porque, assim, o cálcio ele é importantíssimo para a contração muscular, tá? Então, muitas das vezes, o cálcio ele é muito importante, tá? Boca aberta e ofegante, também muito característico de hipocalcemia. Vocês estão vendo bem, assistindo aí, estão ouvindo bem também? Sim, tá perfeito. Tá, joia, obrigado. Isso aqui, pessoal, é uma foto que eu tirei de um slide. Isso aqui é um trabalho do Journal of the Science, né, JDS, porém é a apresentação de um cara muito influente em pré-parto, da Migdal. Isso aqui foi nos Novos Enfoques de 2022, lá em Uberlândia, que eu tive a honra de participar. Para quem não sabe, é o maior simpósio de palestras do Brasil, falando de produção, nutrição e reprodução de vaca de leite e corte, tá? É muito bom ir para lá sempre, acontece uma vez por ano. Então, aqui no primeiro gráfico, né, ele mostra, ele fala muito sobre hipocalcemia, se vocês pesquisar os trabalhos dele. Nesse gráfico, ele mostra o pico de cálcio no sangue quando essa vaca recebe cálcio intravenoso, tá? Em um quadro de hipocalcemia clínica. Mas vocês podem ver que esse cálcio dá um pico muito grande e ele cai rapidamente. E depois esses níveis de cálcio ficam inferiores ainda, ó, quando você faz o cálcio intravenoso, tá? Então, ó, cálcio intravenoso é essa curva pontilhada, tá? Ó, aqui o cálcio oral. Por que que ele mantém um pouco mais os níveis de cálcio no sangue, tá? Porque a liberação dele é mais lenta. Até uma vaca, se você entrar com cálcio intravenoso e fizer muito rápido, provavelmente você vai matar essa vaca, tá? Ela vai dar ataque cardíaco e vai morrer. Então, assim, o cálcio, quando vocês forem fazer, sempre devagar, sempre pingandinho, tá? Coloca ali um antitóxico junto, tá? Para proteger fígado também, é muito importante. Aqui nesse próximo slide, ele fala aqui também do drenche, tá? Com 50 gramas de cálcio e um drenche com 100 gramas de cálcio, ó. Com 100 gramas de cálcio, com certeza vai elevar os níveis de cálcio, tá? Mas a recomendação, resumindo, tá? É basicamente você entrar com o cálcio intravenoso em quadro clínico de hipocalcemia e depois fazer uma reposição de cálcio com bolos de cálcio, tá? Não é drenche, é bolos de cálcio para você manter esses níveis de cálcio no sangue para que essa vaca melhore rápido. Além da terapia de suporte, é lógico. Então, aqui, isso aqui é uma caixinha de pergunta que eu respondi lá no meu Instagram. E eu gosto de ler também os trabalhos do professor José Eduardo Portela Santos, tá? Para quem não conhece, é o maior pesquisador do mundo, do meu ponto de vista, o cara que mais entende de pré-parto. E ele fala que o pH urinário de pré-parto, ele tem que ficar, em média, 62, tá? 6,2, desculpa. Tá? Ele tem que ficar, em média, 6,2. Ah, Johnny, mas como que eu vou mensurar o pH urinário desses animais, tá? Então, o pH urinário é para você mensurar a dieta aniônica, se essas vacas estão ingerindo essa dieta aniônica ou não, tá? E se está surtindo efeito. Como que você vai mensurar isso? Coletando urina dessas vacas, levando até um pHômetro ou até aquelas fitinhas para medir pH. Consegue fazer a campo mesmo, é bem tranquilo. Um pHômetro também não é caro, deve ser uns 600, 700 reais. Você pode adquirir e levar para a fazenda, né, para você prestar essa consultoria e dar um dado mais preciso para o teu cliente, tá joia? Então, o pH sempre tem que ficar em 6,2 de média, tá? Isso é bom para pré-parto. Sinal que as vacas estão numa dieta aniônica bem, está surtindo efeito. Aqui tem também um trabalho, né, em que ele fala aqui dos problemas, né, de pós-parto. Então, aqui, ó, a influência da metrite, né? Então, ela influencia 37% na taxa de prenhez. E aqui a gente tem a febre do leite, que é o que a gente está falando, ó, ela influencia 39%. E, no geral, problema de parto, 40%. Então, assim, todas as doenças, né, com certeza influenciam no pós-parto e na taxa de prenhez,
mas a febre do leite geralmente é a que vai desencadear outros problemas, porque daí esse animal abre uma janela imunológica, tá? Ela fica muito sensível a outras doenças, por isso pode ser que dê mastite, porque ela fica sensível, o sistema imunológico dela fica comprometido, pode ser que entre uma bactéria oportunista, como uma E. coli, uma Klebsiella, uma Staphylo aureus, nesse teto e cause uma mastite, por exemplo. Ou ela pode entrar num quadro cetônico, né? Então, assim, é importante sempre manter em dia pré e pós-parto para que você não tenha problema. E tudo vai refletir na produção e reprodução, tá? Uma vaca doente, primeira coisa, ela vai baixar a produção de leite. Segundo, ela não vai emprenhar. E se o caso clínico for muito forte, ela vai abortar. Então, assim, tomar cuidado, porque senão ela vai morrer, infelizmente. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dados, né? Mais ou menos aqui, mensurando, né? Então, o custo hoje de uma vaca com hipocalcemia, né? Vai muito além do tratamento, né? Muitas pessoas não levam em consideração isso, né? Mas, assim, valores aproximados, 2024, 2025, mas, assim, eu joguei baixo, tá? Joguei baixo para vocês não se assustarem com as contas. Mas eu posso dizer para vocês que hoje esse valor está muito mais alto. Por quê? Porque essa vaca deixa de produzir leite, tá joia? Então, se ela deixar de produzir leite, né, você vai deixar de vender esse leite também. E aí, o leite cai, o preço do leite está muito, muito baixo hoje em dia, né? Aqui na minha região, pelo menos, sim. Produtores estão extremamente preocupados com o preço do leite, mas o que não cai é o preço dos medicamentos, é o preço do seu serviço veterinário. Não tem como a gente baixar o preço do serviço veterinário ou as empresas baixarem o preço de medicamento. Dificilmente isso baixa, né? Então, assim, o buraco é bem mais embaixo quando a gente fala de doenças e principalmente hipocalcemia, tá? Uma hipocalcemia clínica, ela vai custar entre 1.200 a 2.500 por vaca se a vaca não morrer, tá? Se a vaca morrer, vamos dizer que você medicou essa vaca e ela morreu. Então, você gastou R$ 2.000 de média e ainda você tem o custo da vaca. Então, assim, vai ficar em torno, depende do valor da vaca, lógico, vamos dizer que seja uma vaca muito boa, uma vaca de elite, igual tem aqui na região de Castro, Carambeí, vaca de 50, 60 litros. Cara, essa vaca custa mais ou menos R$ 15.000, R$ 18.000, e você tem mais o custo de medicamento, né? Tratamento que você gastou. Agora vamos falar da maioria ali, que é a realidade do Brasil, né? Vaca em torno de 5, 6 mil, tá? Vaca de média produção, baixa média produção, tá? Então você vai ter aí 5, 6 mil mais esse valor médio aí de R$ 2.000, tá? É médio, mas pode ser mais ou pode ser menos, dificilmente é menos, tá? E aí, hipocalcemia subclínica, ela custa um pouco menos, né? Porque essa vaca não chega a cair, você não chega a entrar com tratamento clínico. Mas talvez a hipocalcemia subclínica seja a que dá o mais prejuízo. Por quê? Porque ela deixa de produzir todos os dias ao longo dessa lactação. Ou às vezes é uma vaca que vai emprenhar muito tarde, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui, detalhamento de custos, tá? Então, aqui, ó, tipo de perda, né? Tratamento, perda de produção de leite, problemas reprodutivos, outras doenças associadas e mortalidade, tá? Em casos mais graves, né? Eu visitei um cliente recentemente, numa cidade onde é bem carente de informação, sabe? E esse cliente, ele falou para mim assim, a vaca pariu e caiu. Então eu falei, pode ser hipocalcemia, né? Aí ele começou a me contar um pouco mais os comportamentos da vaca, daí eu falei, é hipocalcemia, com certeza. Você faz pré-parto? Não, o que é pré-parto? Aí eu expliquei rapidamente para ele, né? E aí ele falou para mim que ele tinha chamado um veterinário da região dele, era um piazão recém-formado, e aí o rapaz foi lá e tipo, ele fez tudo que dava para fazer nessa vaca, mas ele não fez cálcio nessa vaca. E o problema é que essa vaca morreu.
Então, assim, tem que ter o mínimo do conhecimento farmacológico, né, e o mínimo do conhecimento semiológico para você sair a campo fazendo clínica. Isso é muito importante. Esse rapaz, ele se queimou com esse cara vai no bar no final do dia, coloca o cotovelo no balcão, toma sua cerveja e conta para os outros vizinhos, que também são produtores, que esse rapaz matou a vaca dele, errou no tratamento, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque para a gente fazer o nome é muito difícil, mas para a gente sujar o nosso nome no campo é muito fácil. Então, por isso, sempre fazer tratamentos e decisões com consciências. E estudar muito, ter muito conhecimento técnico e conhecimento prático para você lidar com esse tipo de situação, tá? Mesma coisa aconteceu com o caso de tristeza parasitária, né, em que esse animal teria que ter recebido transfusão sanguínea. Anteriormente a isso, mediu o hematócrito sanguíneo desse animal. Essa pessoa foi lá, tacou soro fisiológico nessa vaca, diluiu ainda mais esse sangue, em vez de deixar ele mais denso, né? Em vez de estimular a produção de vitamina B12, produção de hemácias, e essa vaca morreu também. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui, pessoal, impacto indireto, né? Então, cada caso clínico pode reduzir em até 7% na produção de leite, né? Aumenta o intervalo entre partos, então essa vaca vai demorar a emprenhar, né? Inseminação, concepção, eleva o risco de descarte precoce do animal, então às vezes era uma vaca para ficar lá 3, 4 lactações na fazenda, e na primeira ela já morreu, né? E a gente sabe que essa vaca, né, ela só vai começar a dar lucro a partir da metade da segunda lactação, porque até a metade da segunda lactação ela vai pagar os custos de produção, custos de hospedagem e alimentação da primeira lactação e alimentação da segunda lactação. Lucro mesmo é a partir da metade da segunda lactação. Então, se essa vaca morreu na primeira lactação, esse produtor levou um baita do prejuízo. Então, por isso é importante sempre ficar de olho, tá? Ó, aqui eu trouxe um exemplo prático, né, para vocês. Ó, porque a dieta aniônica compensa. Então, ó, o custo médio da dieta aniônica, usando um sal aniônico ou, né, uma ração aniônica, tem também rações aniônicas, tá? Eu não recomendo e não gosto de trabalhar com isso, gosto do sal aniônico. Mas, né, tem técnicos e técnicos. Então, hoje o custo vai ficar em torno de R$ 13 vaca dia, tá? Essa vaca aí, ficando 21 dias no pré-parto, vai gastar aí em torno de R$ 284 com a dieta aniônica, tá? Ou seja, se você investir menos de R$ 285, evita uma perda média de R$ 2.000, se a vaca não morrer. Bem lembrado, tá? Se a vaca morrer, é muito mais. Se você salvar essa vaca. Tá? Então, o ROI de 604%. Ou seja, a cada R$ 1 que você investe na dieta aniônica, isso aí gera R$ 6,04 de retorno em economia, em prevenção de perdas. E muitos não fazem essa conta. Quando você chega lá no cliente e fala assim, um saco de sal aniônico, hoje o valor do investimento dele é R$ 615, e esse animal vai consumir 550 gramas por dia. Ah, mas é muito caro, tá louco, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, essa vaca teve retenção de placenta, ele já gastou mais que isso. Essa vaca teve hipocalcemia, já gastou mais que isso. Essa vaca demorou a emprenhar, já gastou muito mais que isso. E assim, é um problema atrás do outro, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com essas perdas, fazer investimento inteligente, tá? E ver qual que é o ROI, né, de um sal aniônico ou de um sal mineral, sempre a veterinária, né? A gente sempre tem que trabalhar com prevenção. Eu gosto de trabalhar com prevenção. A gente aprende a fazer clínica, a resolver problemas, tá? Beleza. Mas você vai para o campo, você vê que se você prevenir os problemas, é muito melhor. Seu cliente vai ganhar mais dinheiro, você também vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, tem que sempre prevenir problemas. E, infelizmente, eu, pelo menos, posso dizer, na minha graduação, a minha faculdade não ensinou nós a vender o nosso produto ou o serviço. Ela só ensinou a ser clínico, tá? E o que as fazendas buscam, tá? As fazendas do futuro, elas buscam por
um técnico que fique atrás do computador, controlando índices zootécnicos produtivos e reprodutivos dessa fazenda. Esse é o técnico do futuro. Não aquele técnico que vai ficar fazendo 10 clínicas em 10 propriedades por dia, levantando 5 horas da manhã e chegando 10 horas da noite, tá? A gente tem que trabalhar com inteligência, senão a gente cansa. A partir do momento que nós, técnicos, trabalhamos com inteligência, com a nossa cabeça, a gente ganha dinheiro, tá? Ah, mas eu fiz veterinária por amor. Então, beleza, então continua nessa correria. Eu quero ganhar dinheiro e vocês também querem ganhar dinheiro. Infelizmente, a gente precisa do dinheiro porque ele move o mundo. Todos somos vendedores, tá? Alguém vendeu para mim esse computador, alguém vendeu esse copo de água e essa caneta, tá? Então, não tenho preconceitos quando vocês forem vender produto ou serviço, ou a sua consultoria, né? Que é um serviço. Tem que aprender a vender. Bom, aqui eu trouxe um exemplo prático, né? Do nosso produto para pré-parto. Então, ele é o pré-parto ultra, né? A Levin Nutrição Animal, que é a empresa de nutrição que eu represento, ela desenha os produtos com um alto nível de qualidade, um alto nível de procedência de matéria-prima, e a gente pode dizer hoje com toda poder de persuasão, né, que hoje os nossos produtos são os mais bem desenhados do mercado. Por quê? Porque a gente vende nossos produtos caros, eles são mais caros do que a concorrência, são mais caros do que a maioria das outras empresas, porque a gente vende valor, a gente não vende preço, a gente vende valor. Eu posso vender esse produto numa propriedade e formular uma dieta com ele, e eu posso voltar para casa e dormir tranquilo, que eu sei que não vai dar problema, tá? Agora, se eu vendo o preço, tem esse aqui, é mais barato, vou vender, a venda é muito mais fácil. Mas os problemas que eu vou enfrentar depois e o que o meu cliente vai enfrentar depois são muito maiores. Então, por isso a prevenção. Aqui está a prevenção, tá? E não só isso, lógico, não estou falando aqui só de produto, a prevenção está no manejo, a prevenção está numa água de qualidade, está numa dieta bem formulada, está no score de condição corporal bom desses animais, mensuração de resultado de dieta aniônica, conforto de cama, conforto de ambiência, qualidade de manejo, né? O manejo não seja estressante, protocolo vacinal também para esses animais é extremamente importante, tá? Então, assim, é muito mais além do que o que vocês imaginam. Eu estou vivendo até hoje, estou aprendendo. Bovinocultura de leite ou de corte é uma delícia, porque a gente morre e não aprende tudo. E todo dia a gente está aprendendo. Eu gosto muito de aprender. E o nosso consultor, que é o cara que assina embaixo, quando a gente formula e desenha qualquer produto, lógico, antes da gente fazer experimento em faculdades, em universidades, hoje a gente faz muito experimento e trabalho científico, né, com os nossos produtos, antes de lançar eles no mercado, na Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Então, quem assina embaixo, e vocês devem conhecer, talvez, é o professor. Putz, esqueci o nome dele agora, me desculpa. É o professor. Nossa, fugiu o nome dele. Só lembro o sobrenome dele. O sobrenome dele é Neumann. Mas depois eu vou lembrar o nome dele, tá? E aí eu mando para vocês. Mas é um professor muito influente no meio acadêmico, tá? É um professor muito influente na nutrição de bovinos de corte e leite, e é um professor que é nosso consultor e que ele assina embaixo quando a gente lança todo o produto, antes de ele sair para o mercado, tá? Bom, sexto ponto e sexto objetivo da dieta aniônica, né, e do pré-parto seria também vacinas, né? As vacinas são essenciais, seja vacina para mastite, né, ou vacinas reprodutivas, tá? Então, é extremamente importante um protocolo vacinal também para esses animais, tá? Vacinas contra a leptospirose, IBR, BVD também, que são doenças reprodutivas, vacinas contra mastite, rotavírus, isso aqui é muito importante, tá? Vacina contra coronavírus também. Então, assim, o animal, o bezerro, né,
ele só vai adquirir anticorpos contra coronavírus através do colostro. E o objetivo de vacinar uma vaca contra coronavírus não é para a vaca, é para o bezerro. Porque essa vacina, né, esses anticorpos são absorvidos no colostro, e aí quando esse bezerro vai ingerir esse colostro, ele está ingerindo também anticorpos contra coronavírus. Tá? Vocês sabem que a placenta da vaca não tem como passar não passa nutrientes ali, não passa imunoglobulinas através da placenta, só através do colostro, tá? Toda a imunidade do bezerro, ele vai adquirir através do colostro, né, que é a imunidade passiva, e depois de 15 dias de vida, se ele estiver bem, ele vai começar a adquirir a imunidade ativa, tá? A partir de 15 dias de vida, mais ou menos. Então, é sempre importante também respeitar intervalo de doses, né? Dessas vacinas, sempre fazer reforço. Se você fizer uma vez na vida, não vai adiantar nada, vai perder o dinheiro. Tem que fazer reforço com 30 dias e depois vacinas. Algumas são semestrais, outras são anuais, então vai de você desenhar bem o calendário vacinal para esse cliente, tá? Ponto 7, né? Eu acho que o sétimo e o último objetivo, né, do pré-parto seria aí essa dieta aniônica que eu falei para vocês, né? Aqui está mais especificado, né? Então você vai ter que baixar energia, né? Vai ter que suprir a necessidade de macro e microminerais desse animal, né? A suplementação de minerais e vitaminas, né? Cálcio, fósforo em equilíbrio, magnésio, né, absorção de cálcio, vitamina E, selênio é muito importante. Vitamina E, o selênio, né, eles influenciam até nos edemas de úbero, que dão, novilhas geralmente dá com maior frequência, vacas não tanto, mas muitos animais têm problemas de edema de úbero, tá? No pré-parto, também no pós-parto, né? Então, se você suplementar muito bem esses animais, você acaba diminuindo, né, esses problemas de edema e faz com que esse animal chegue melhor, né, no pós-parto. Tá joia? Eu acho que, tem mais esse aqui, né, deixa eu ver. A estratégia, né, separar vacas em lote de pré-parto, 21 dias antes do parto, fornecer uma ração específica para vaca seca, uma ração específica para pré-parto, garantir conforto, ventilação, acesso à água limpa, né, isso que eu já falei. E é isso aí, pessoal. Já deu aí 8h05, praticamente 1 hora, né? Nossa, foi muito aproveitadora essa palestra. Não sei para as outras pessoas, mas eu consegui absorver bastante coisa. A gente tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu só pegar aqui. A Maria Fernanda, ela perguntou, gostaria de saber o que pode influenciar a qualidade e quantidade de colostro no pré-parto. Qualidade e quantidade. Dieta bem ajustada, tá? Incluindo dieta aniônica, manejo também, né? Manejo vacinal, né? Manejo de nutrição também. Então, tudo isso aí vai influenciar na qualidade e quantidade. Lembrando que vacas sempre vão produzir um pouco mais de colostro, geralmente o colostro é um pouco melhor do que nulíparas, né? Que são aí as primíparas, né? As novilhas. Tá joia? Perfeito. A Telice perguntou quanto de cálcio é aplicado na hipocalcemia. Ringer lactato seria bom nesses casos para desidratação? O Ringer lactato, eu acho ele muito básico, assim. Eu já gostaria de um outro soro que seja que ele tenha também vitaminas, né? Hoje tem várias opções no mercado, mas vamos dizer assim, tô numa fazenda extremamente longe, a vaca está extremamente mal, né? E eu tenho Ringer com lactato, mas também tenho cálcio, né? Então, o que você pode fazer, porém não faz muito Ringer com lactato, tá? Faz mais cálcio, sempre seguir recomendação de bula, né? Ver o tamanho desse animal, não tem como eu falar para você, faz tanto, né? Porque depende muito do tamanho da vaca também. Mas geralmente aí cálcio, vou dar um exemplo para vocês. Tem o CM22, se eu não me engano, da
Biofarm, eu acho que é da Biofarm. Uma vaca de 700 quilos, você pode fazer aí uns 2 frascos de 500 ml de CM22. Não lembro se é 500 ml ou 1 litro o frasco. CM22, cálcio. Vamos ver. É da Biofarm mesmo, é 500 ml, tá? Então pode fazer aí 1 litro de cálcio para uma vaca de mais ou menos 700 quilos, tá? E aí avaliar ela, né? Fiz aí 1 litro de cálcio, mas essa vaca ainda não levantou. Então, vamos fazer 1 litro de cálcio, vamos fazer cálcio oral também, né? Bolas de cálcio e vamos tentar recuperar essa vaca. Então, sempre o olhar clínico também, né? Não adianta falar assim para você, segue aqui esse protocolo que vai dar certo, que, como eu disse, cada vaca é igual uma caixinha de surpresa, né? Eu tenho uma propriedade que eu vou que a gente usa aquele Forte Mil, sabe? Aquele soro Forte vitaminado mil. que é vermelho, assim. É bem bom também. Ajuda Se é bastante. vitaminado é bom. Dá um up bem grande. Com certeza. Tem fazendas que trabalham, que fazem uma bomba no pós-parto, né? A Uhum. Melkstad, aqui em Carambeí, é uma das fazendas que até pouco tempo atrás fazia uma bomba de vitamina nessa vaca no pós-parto e usava como protocolo preventivo mesmo, tá? Então, eles faziam um drenche e daí dentro do drenche vem muita vitamina, né? Por Sim. exemplo, também a vitamina D, macro e micro também vem um pouco, né? Então, assim, o drenche, se você ver a composição, lógico, depende de empresas, mas tem alguns no mercado que são muito bons. E, além disso, eles faziam mais um blend injetável também, com algumas coisas, para essa vaca ficar muito boa. Outras fazendas, outros produtores já não gostam disso, porque pensam assim, poxa, a vaca acabou de parir, e hoje eu vou fazer um monte de agulhada nessa vaca, ela já está totalmente estressada, ela está em balanço Uhum. energético negativo, aí eu vou lá cutucar ela com uma agulha, como se fosse um capetinha lá cutucando ela. Então, assim, você vai estressar ela ainda mais, ela vai produzir menos leite. Então, todo protocolo tem que ser aderido com consciência, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Qual componente você acha que é indispensável, assim, na composição de uma dieta para o pré-parto? Enxofre, cloro, sódio e potássio, vitamina E e selênio, com certeza, né? E, lógico, tem também matéria seca, né? Sim. Pode ser uma palha de trigo, pode ser um pré-secado de azevém, de aveia. Se for uma silagem de milho, a recomendação é que trabalhe com uma silagem de milho com baixo teor de amido, né? Sim. Mas isso aí é indispensável, tá? E o que você acha da cevada? Porque geralmente tem produtor que coloca cevada, né? Só que acho que é muito controverso, né? Porque geralmente a cevada você já pega de descarte, assim, de cervejaria, né? Uhum. Então, eu conheço fazendas que trabalham com silagem de cevada. Aí tudo bem. Hum, Agora, resíduo da cevada, que é o resíduo de cervejaria, muitas vezes o pessoal pega da Ambev, da Heineken, para pré-parto não funciona, não vai dar certo. Para vaca lactante, ok. Para pré-parto, não. entendi. E última pergunta da Terícia, de novo, ela perguntou como que trata edema de úbere. Edema de úbere, né? Você pode fazer hoje a furosemida, né? O princípio ativo era comercializado muito os Alix da MSD, não sei se ainda está sendo comercializado, eu acho que tá, com certeza tá, né? Mas os Alix da MSD, né? Ele é a base de furosemida, ele é um diurético, tá? Então ele vai funcionar muito bem para edema de úbere. E dependendo do grau de edema, tá? Existem 5 graus de edema de úbere, tá? Grau um quarto mamário afetado com edema, tá? Lembrando que a glândula mamária tem 4 quartos mamários, tá? Cada compartimento mamário é separado, independente. Então, grau um quarto mamário. Grau 2, 2 quartos mamários. Grau 3, 3 quartos mamários. E grau 4 de edema de úberos, 4 quartos mamários afetados por edema. E grau 5, que muitas vezes a gente consegue ver de longe, é quando esse edema já partiu para o umbigo desse animal. Então, ela está com
a glândula mamária inteira afetada de edema e ainda tem edema até no umbigo, tá? Na cavidade abdominal. Então, esse é o grau mais severo de edema. Então, muitas vezes, só o diurético não vai funcionar. Às vezes é importante você entrar também com isso no pré-parto, tá? Pós-parto também. É importante você entrar também com um anti-inflamatório, muitas vezes à base de meloxicam, tá? Então, daí tem o Maxicam, se eu não me engano, acho que o Maxicam é a Lufila, né? Tem o Metacam também, que é da Biogênese, eu acho que é Biogênese, Bagó, que também são muito bons associado à furosemida, né, ao diurético. E se essa vaca já pariu, você pode entrar com o dexametasona, que é o corticoide. Daí ele é muito mais cirúrgico no edema de úbere, tá? Mas se essa vaca não pariu, não entra com dexametasona, que você vai fazer ela abortar, né? O Rocha estava desligada. Ela ainda complementou que propriedades que têm muita ocorrência de edema de úbere pode ser problema no pré-parto? Ou tem mais fatores envolvidos fora do pré-parto? Isso no pós, no caso. Tá. Então, com certeza tem uma influência muito grande no pré-parto, tá? Lembrando que novilhas é comum, tá? Edema de úbere, tá? Vacas não é comum. Então, se elas estão com edema de úbere, é alguma coisa na dieta, com certeza, alguma deficiência, talvez de selênio ou vitamina E, tá? Que são extremamente importantes para edema de úbere. Perfeito. Acho que são só essas perguntas. A gente agradece de novo a sua presença. Foi uma palestra muito boa. Deu para aproveitar bastante, pegar várias informações. E acho que é isso. Tá, joia, então. Eu que agradeço, né, o convite e agradeço o tempo de vocês aí também de atenção, né? Muitas vezes, eu quando estava na faculdade, eu não gostava, sabe, de falar sobre assuntos que não eram do meu interesse. Então, se tinha lá, às vezes, algumas palestras, eu não tava nem aí. Às vezes, deixava ligado o computador e saía fazer meus treinos. E agora, depois de formado, vocês também vão fazer muito isso. A gente, depois de formado, a gente estuda muito mais do que na faculdade. Porque na faculdade a gente faz obrigado, porque tem que ganhar nota boa, tem que passar, né? Mas depois você tem que fazer isso para você ganhar cliente, para você ganhar dinheiro. E aí você se dedica mais, entendeu? Então, assim, eu estudo hoje muito mais do que quando eu estava na faculdade. Com certeza. Que agora, é que nem você falou, né? Não é só tirar nota, daí tem realmente vidas que você está responsável. Sim, tem vida, você está responsável por aqueles animais, né? Você tem que também ganhar dinheiro, você tem que também Sim. atuar, né? Porque senão de nada adianta, né? Exatamente. Mas tá joia. Eu que agradeço vocês, então, e precisando, me coloco à disposição. Espero ter podido